Olha, o domingo de eleições em São Paulo foi tranquilo. A abstenção foi maior do que no primeiro turno, mas o número de eleitores que votou branco ou nulo caiu. Dos quase 32 milhões de eleitores que votam no estado, cerca de 80% compareceram às urnas. Foram quase 25 milhões e meio de pessoas. Caiu o número de eleitores que votaram branco ou nulo. Quase 600 mil pessoas votaram branco. Os votos nulos passaram de 1 milhão e 100 mil, quase 4,5% do total. A apuração no TRE de São Paulo terminou por volta das 9h30 da noite. No estado, Aécio Neves, do PSDB, ganhou com mais de 15 milhões dos votos válidos. A presidenta Dilma teve quase 8 milhões e meio de votos. Com a divulgação do resultado no país, um grupo de eleitores de Dilma se reuniu na Avenida Paulista. Petistas ocuparam a avenida e fecharam o trânsito. Segundo a Polícia Militar, 2.000 pessoas participaram da festa, que foi tranquila, sem ocorrências. Diálogo. Esta foi a palavra mais usada pela presidenta Dilma depois de confirmada aí a vitória. Ela adiantou que vai trabalhar pela reforma política, disse que vai atuar para fortalecer mecanismos de punição à corrupção. A presidenta disse ainda que vai buscar com a sociedade civil e com instituições civis o caminho para a retomada do crescimento e que vai olhar mais para a indústria. O que isso significa na prática? Luiz Nassif, que é jornalista especializado em economia, está hoje aqui com a gente para fazer um balanço sobre o resultado da eleição. Oi, Nassif, boa tarde. Tudo bom? Obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente de novo. É meu, Nassif, eu separei uma frase, aspas, da presidenta durante a fala dela, a primeira fala. Ela diz exatamente o seguinte: a história mostra que vitórias apertadas produzem mudanças de forma mais rápida que vitórias folgadas. Como é que você avalia essa frase dela? O que isso significa? Significa o seguinte, vamos pegar os dois, aquele ponto da participação também, que ela fala que vai construir. Procurar. O primeiro governo entrou numa situação muito tranquila, porque você tinha 8 anos aí de governo Lula, o último governo Lula teve toda aquela recuperação da economia, então a presidente, até por falta de experiência, ela errou em muitos pontos sensíveis aí. O primeiro de governar de forma muito fechada. Mesmo com a indústria, que ela deu muita coisa para a indústria, deu sem consultar, movimentos sociais ela se afastou, o estilo dela muito centralizador se refletiu numa paralisia do governo, numa falta de diálogo com a sociedade, então aí ela tem esse reconhecimento e pode, essa campanha pode ter sido um aprendizado muito importante para o segundo governo. A segunda coisa é essa questão de você governar sem pressão. Então ela entrou com altos graus de popularidade e ela se deu ao luxo de manter pessoas, de montar um ministério muito fraco e pessoas muito fracas em áreas-chave. Então, com agora esse aperto, ela vai enfrentar essa questão da economia que é complexa, a divisão do país que é complexa. A tentativa do terceiro turno aí, com Petrobras, tentar impeachment, que é sério. Então, isso não pode transigir em nada, tem que fazer um governo perfeito. E essa insatisfação do eleitorado paulista, o eleitorado, o maior colégio eleitoral do país, o que isso na prática vai refletir, você acha? Aqui os grupos de mídia aqui conseguiram criar um nível de ódio que eu nunca vi. Eu estou em São Paulo. São Paulo sempre foi uma cidade, você tem uma cidade que foi construída com brasileiros de todas as partes aqui, né? Uma cidade muito acolhedora, né? O nível de ódio, de preconceito que saiu do armário aí é uma coisa assustadora. E, nesse ponto, o discurso do Aécio também, propondo uma pacificação, que você vai ter 2 pontos relevantes. Os grupos de mídia eles vão continuar radicalizando. O que a Veja fez, por exemplo, com essa capa, a Veja não tem alternativa. Ou ela radicaliza, tenta derrubar o governo, ela não tem futuro econômico. Você tem essa questão da lei dos meios, que são tipo a que existe na Inglaterra, que é algo que vai ter que ser discutido em termos de Brasil. Então você vai ter uma radicalização dos grupos de mídia que vai continuar, principalmente em cima dessa questão da Petrobras, tem que se ver para onde que o PSDB avança. Se o Aécio ele assumiu nesse governo, finalmente ele assumiu nessa campanha a sua posição de político. Porque ele independente, né? Porque antes parecia que estava sempre indo atrás de alguém. Agora sempre atrás do Fernando Henrique, tudo. Ele preservava muito a vida pessoal dele, que ele sobrepunha a política. Eu acho que a partir de agora emerge um novo Aécio, que se ele tiver realmente, ele trouxer o PSDB para o centro, contra, digamos, a linha radical de Serra e outros, então você tem aí um desafogo aí, né? Então você prepara o partido
pega esse cacife que ele teve para as próximas eleições. E, então, agora, essa intolerância aqui, você vai ter que esperar baixar a poeira das eleições. O grau de preconceito que vem nas ruas, nos colégios e alguns... É assustador. Principalmente com os nordestinos, que Não, tanto fazem e fizeram por esse estado. Né? Não, é assustador. Não é coisa de Mas o que o né? eleitorado daqui pode esperar? Você acha que ela vai ter uma visão diferente com relação a São Paulo, até para recuperar? Não digo São Paulo. A Dilma ela vai ter que, com medidas objetivas, essa questão da discussão da pobre contra rico, tudo que foi colocar. Essa campanha deixou muito claro que você tinha, de um lado, um projeto de desenvolvimento social e outro, um projeto de mercado. Então, ela vai ter que amenizar isso aí, trazendo pessoas de todos os níveis. São Paulo tem uma sociedade civil aqui, organizações sociais ligadas a empresas, ligadas a movimentos sociais, muito rico. Ela vai ter que se aproximar daqui e levar esse pessoal para ajudar a compor esse novo quadro político, né? Você falou em mercado, para a gente fechar. Luiz Trabuco Bradesco, alguma chance dele virar ministro da Economia? Foi inventado hoje. Hoje eu vou falar sobre boato, isso. É boato por enquanto, mas é um belo nome. Seria bom, seria ruim? Qual é a sua avaliação? Homem do mercado. O Trabuco, ele como presidente do Bradesco, como executivo, ele tem um grau de informação e de não radicalização muito interessante. O Bradesco é um banco que ele sempre apostou na economia real, na atividade bancária como um todo. Seria um nome, aí o outro nome é o Nelson Barbosa também, mas de qualquer forma ela vai ter que trazer... Muita mudança, né, pela frente. Vai ter que ter. E a área econômica, principalmente Fazenda, Banco Central e Secretaria do Tesouro, tem que trazer pessoal de primeiro time, técnicos de primeiro time aqui, que saibam trazer um discurso unificador, porque essa questão do mercado dizer que a atuação da área econômica fez perder o rumo dos investimentos, tem razão, sim. Foi muito precária e essa gestão da área econômica, as interferências dela foram muito grandes. Ela tem uma visão de desenvolvimento que é muito interessante, importante para o Brasil, mas na prática, com essa questão, essa pressa de querer fazer rapidamente, fez mal feito. Então ela tem que ser mais presidenta e menos ministra. Isso, e trazer pessoas de primeiro nível e discutir tudo. Você pega os melhores programas do governo, da área de educação, quase todos do Haddad, ele, para montar o programa, ele chamava todo mundo, discutia, depois definia atribuições. E é por aí. É por aí. Nassif, hoje no Brasilianas.org, às 8h, você obviamente continua discutindo eleições. Nós vamos discutir o terceiro turno. Então tá aí, gente. Olha, o Brasilianas.org, hoje, 8h ao vivo, aqui na TV Brasil. Luiz Nassif, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima.